Acorda com a gente neste mundo que você criou. Acorda com a gente. Olá, bom dia. Vamos agora acordar no movimento Acorda com a gente e vou chamar a nossa querida Renata. Mandei agora um convitinho para nossa querida Renata e eu já vou colocar uma trilha sonora para hoje. Oi, Rê! Peraí que eu já vou dar um ok aqui para você. Opa! Os alquimistas estão chegando. Chegando os alquimistas. Oh, 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 oh. Eles estão discretos e silenciosos. Moram bem longe dos homens. Só que não. Diga aí. Só que não. Diga aí. Os Só que não, alquimistas eles estão aqui. estão dentro de nós, né, amiga? Os alquimistas estão bem dentro de nós. Deixa eu só fechar a música aqui e você começa, amiga. Traz esse astral maravilhoso pra gente. Tchau, Jorge Ben. Papo aqui agora é outro. Bom, amiga, a gente começou o nosso convite com o louco, né? Agora a gente está no número 1, que é o mago. E esse 1, ele fala muito da nossa personalidade, né? De quem nós somos. Tanto na nossa percepção da nossa psique, né? Que é essa viagem arquetípica, que é o principal, é a gente saber sobre esse 1 que somos nós, né? Nós somos esse número 1 que vai percorrendo essa mandala. E o louco, como a gente já viu, é aquele que segura essa essência, né? E todos esses conteúdos inconscientes que a gente traz, eles estão mais conscientes no mago. Porque é hora do mago pegar os recursos e fazer a coisa, a mágica acontecer, né? Exatamente. A mágica que é a sua representação. Então, eu vou perguntar para a taróloga, para a gente iniciar, para a gente entender também por que é importante conhecer esses arquétipos. Porque tudo isso fala do nosso inconsciente. E à medida que a gente toma consciência de que esse mundo, ele é um mundo onde a imaginação, a nossa mente, que atua com uma mente maior, né, que é a criação, são os agentes dessa alquimia, né? Nós somos os agentes dessa alquimia que está dentro de nós. Mas eu não vou largar aqui a partida, eu vou mostrar a carta do mago para as pessoas entenderem, né? Eu vim até vamos lá. com vermelho, eu vim com a minha pedra filosofal, o meu landscape aqui, entendeu? Porque depois a gente vai explicar tudo isso. Mas eis aqui o rapaz. E o ele é o princípio masculino também, certo? Sim. Mas eu não vou queimar a largada, tá? Porque eu tô cheia de informação aqui na minha cabeça, eu nem consegui nem dormir. Tanta informação na minha cabeça. Tô cheia de papelzinho aqui, se você olhar a minha mesa, ela está cheia de colas, porque para eu lembrar de tudo. Mas vamos lá, vamos deixar fluir, porque o mago também fala sobre isso, né, amiga? Sobre essa coisa de deixar fluir. Fala, taróloga, por favor, esses símbolos aqui, mostra para mim
Conta pra gente o que Bom, você vamos pode lá. Eu vou dizer. contar dos símbolos, mas eu antes vou falar uma coisa muito legal que você já disse no início, que são as jornadas inconscientes e que viram consciência. Então, a consciência, ela é a ação. E quando a gente tem desejos na vida, a consciência com desejo é a ação manifestada. Isso é é a essência de um bom viver. A ação sobre um desejo, a manifestação, a vida. Então, tem muito a ver com a vida e com o princípio da criação. Então, ele tem, assim, simbologias muito fortes, a começar, né, pelo oito, infinito, no alto de sua cabeça, que é a chamada Lemniscata. É a sabedoria infinita de quem pode dar o um. O alto, a mão para o alto também, que é uma posição também de comando, é uma posição também de comunicação entre o céu e a terra, de ordenar e ordenar o querer. E o querer e o desejar está dentro da gente. Então, isso tudo é muito ação. Sim. Sobre a sua mesa, ele tem os elementos que são os alamês, né? Que a gente chama. Os produtinhos da bruxa são os alamês dele. Olha os meus alamês aqui, ó. Eu trouxe os meus alamês. E esses, 2. esses alamentes também são os elementos, terra, fogo, ar e água, que constitui, Exatamente. e tem o éter também, né? Que constitui a nossa existência. Então ele fala da nossa Exato. própria matéria, da nossa natureza, né? Mas prossegue, Exato. E, amiga. assim, nos oráculos, de um modo geral, os 4 elementos estão presentes. Sempre a gente vai ter, e vai ter o éter, vai ter a quinta essência, vai ter o amor, mas os 4 elementos, eles transitam, seja até no baralho cigano, e todos os modelos de tarô sempre vai ter uma abordagem dos 4 elementos, que é o que nos rege, né? Nós estamos aqui dentro dessa atmosfera de elemento, né? A gente nasce dentro da água, né? Então, não tem como. Eu estava Falar mais pensando alguma hoje coisa? mais cedo. Tá, fala. Tem tanta tanto, depois você fala Tanta coisa. mais um Eu posso só pouco. falar uma coisa? Fala. Você falou do quinto elemento, né? Que é o Sim, amor. O sim, mago, ele se torna poderoso quando, além dele ter, ele harmonizar esses elementos, isso significa as nossas potências, porque a água está ligada às emoções, o fogo está ligado à ação, enfim. Todos esses elementos, o ar ao pensamento, qual é o outro? Água, terra, a materialidade, naipe de né? ouros. Mas quando a gente. Bom dia, gente, que a gente nem deu bom dia para o pessoal que está Pois aqui. é, Bom tem uma dia. galera É porque. querida aqui. Minha pediatra com amor. Minha pediatra, eu tenho uma pediatra. Ai, que linda. Então, só Minha para entender o amiga. raciocínio da geminiana aqui, o E da amor, outra também. ele é a grande alquimia. Por isso que o mago, ele está fazendo essa conexão com o divino e com a matéria, que ele ergue a mão para cima, né? Porque, na verdade, tudo isso que acontece, né, só pode acontecer porque a gente também está ligado a essa mente maior. Então, é a nossa mente Sim, reconectando com essa, vamos dizer, espiritualidade que habita no homem, que é uma inteligência, né, que dá o sim. sentido da vida para o homem caminhar, né? Por que eu vou fazer as coisas se não houver um sentido? Não é só mais a sobrevivência, é o significado. Por isso que o mago, ele busca também o significado das coisas. Ele é um grande alquimista porque ele começa a fazer as correlações do inconsciente com a consciência. Mas, amiga, fala aí, porque senão você vai esquecer o Não, que e aí você já vem os estava desejos engatilhado. manifestados, né? Queria trazer um exemplo assim muito interessante e que todos conhecem, o Pilates, né? Que a gente vai lá para tirar dor, para se Sim. consertar. Então, o Pilates, ele em 1883, o Joseph Pilates, ele sofria de raquitismo e ele tinha
reumatismo e muitas fraquezas, né? Então ele vivia na cama, quando menino, até o início da sua adolescência. Então, Sim. temendo terminar uma vida completamente incapacitada, incapacitante, ele, na cama, foi criando os seus métodos, os seus exercícios. Olha isso. Ele criou a partir da dor e ele foi o precursor do Pilates. E em 1923 ele abre em Nova York seu primeiro estúdio de Pilates. Então ele foi o senhor da própria cura, ele Sim. tinha o desejo de se curar e ele levou aquilo para o mundo, o conhecimento, a técnica e principalmente a vontade. Né? Ninguém trouxe pronto para ele. Ele que foi lá e criou um método para se salvar. Sim. Falei, Eu cara, esse acho, cara é mago. não, eu achei incrível isso, porque na verdade o mago, ele fala dos nossos poderes, né? Só que Sim, quando você usa o poder de uma forma errada, porque ele podia a forma errada quer dizer quando você não desenvolve a sua potência, né? As sim, falsas evidências de que você cria na sua cabeça de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, que você. Ou você se toma por uma energia que domina você de uma forma tão negativa que você vira o mago negro da sua vida. Você faz a automagia em você e você não consegue, né? para pior. Lógico que a gente não pode ignorar que a gente muitas vezes precisa de ajuda, mas até para você ser ajudado, você tem que querer, você tem que permitir, né? Sim, sim, Então, quando a gente não usa essa nossa potência de uma forma de luz, né? Porque aonde tem a maior dor, também no outro extremo tem a maior luz, né? Onde é tem a sua verdade. grande sombra, tem a sua grande luz. Então, é muito legal você descobrir, olha, a luz mudou, tá vendo? A E gente é, fez uma senti. transição. Mas não foi mágica, não. Foi a janela que abriu, Vou entendeu? abrir no A pouquinho. janela abriu e aí entrou uma claridade. E aí a Caramba. gente pode falar de sincronicidade, porque é uma coisa que acontece muito nesse mundo. Posso falar? Totalmente. Totalmente. Manda ver. Você. Pô, Eu amo te ouvir. Eu chego a ficar assim. a sincronicidade me perseguiu a vida inteira. Eu Por quê? acredito. Porque, na verdade, como eu me predisponho a sempre, na minha mente, a procurar os significados das coisas, o meu mapa mental, né? O mapa mental de muitas pessoas é assim. Só que as Querer pessoas entender. escolhem observar ou não. E aí, nesse estado de observação de presença, você começa a ver que onde você bota um determinado foco é o que você mais vê. Já reparou isso? Com certeza. Aí você Você está bota um lá pensando holofote numa ali. pessoa e de repente a pessoa te liga. Aí você fala, É verdade. coisas sobrenaturais acontecem. Aí você começa a dar, a caminhar com alguns símbolos. Eu faço muito isso, né? Aí aqueles símbolos começam a ganhar significado. Aí você vai falando, o que que é isso? O que que é isso? Se você deixar, você começa a sair até um pouco da realidade, você fica meio pirado. Você fala assim, em que mundo estou? Mas não é. Isso é, o Jung fala disso, isso é os efeitos do inconsciente. Então você Sim, manifesta. Um dia nós vamos entender mais cientificamente falando por que que essas coisas acontecem. Mas já está provado que a gente abre um campo quando a gente abre. tem esse estado de presença, estado flow, quando a gente deixa a vida, que nem a planta que vai lá e ela cresce, com todas as coisas que estão acontecendo ao redor, ela vai lá e ela cresce, Sim. ela Ela floresce, procura a né? luz, ela Ela procura uma procura luz ali. luz, ela não sei o quê. Então, os místicos acreditam, né, que quando você começa a ter muitos eventos de sincronicidade, é sinal que você está no seu caminho. Mas por quê? Porque você criou um significado para aquilo. E aquilo faz sentido. É E eu verdade. acho que isso é a grande magia, porque você precisa validar as coisas para você ter um, um, um norte, né? Para você Sim. seguir e falar assim, caramba, eu tô.
Eu caminho estou em certo. comunhão com essa, né? Aliás, é aqui, né? É o direito. Eu estou em comunhão com aquilo que eu Uau. estou fazendo. Mas então, é isso que eu acho mais incrível no mago. E, e a magia tem a ver com a imaginação. Completamente. Então, eu vou jogar esta bola para você, ó. Pega. Bora, peguei. Pegou? Essa Então, fala imaginação, sobre isso, a imaginação, o poder de sim, criar. o poder de criar. É, eu vou lá atrás nas nossas historinhas de Walt Disney, né? Sempre Putz, eu tinha um pensei nisso mago. de manhã, Débora. Tomando banho, eu falei, cara, o Walt Disney, o cara era o próprio mago. Ele era o próprio mago, Perfeito. Mas né? vai. Nas histórias dele, sempre tinha o encanto. E tinha o mago que, né, ia lá e fazia o positivo acontecer. E como tinha o mago obscuro, Sim, né, que era sim. o vilão. Então me lembrava as histórias de Walt Disney, né? O próprio Walt Disney era um mago. Para mim, um outro mago aqui no Brasil, com seu conhecimento folclórico, ele pegou o que a gente tinha da terra e trabalhou a imaginação na infância das pessoas e os valores para o bem, tá? Vou trazer bem dentro desse viés que foi o Monteiro Lobato, Sim. né? Ele Nossa, viajei criou o Reino muito das nisso. Águas Claras, né? A Narizinho, a vovó. Então, aquilo trabalhou tanto com a emoção das crianças e dos adultos que nunca mais se apagou. Ele Sim, trouxe do conhecimento dele. Então, vamos lá. O mago, nesse sentido, ele cria, ele cria, por quê? Porque ele já está uno com ele mesmo. Ele está uno com a sua luz, com o seu propósito que tanto se fala hoje em dia, né? Então ele está muito uno. Então ele inventa, são os inventores, os cientistas, cirurgiões, né? Aquela mesa de Alamete, psicólogos também, porque eles têm que decifrar os decifrar enigmas da mente, né? aquele inconsciente, para aquilo virar consciência, aqueles desejos se manifestarem, a pessoa ser feliz, viver, né? Viver é desejo manifestado, né? Sonho manifestado, plano. Anestesistas, ele vai adentrar um campo que ele pode matar uma pessoa, É. né? Então, Amiga, eu assim, vou falar com toda sinceridade. Eu acho que o mago, ele existe dentro de todos nós. Porque o com certeza. mago, eu vi um filme que eu achei muito legal, que está até passando no Netflix, que são crianças que entram numa escola e essa escola ela cria a imaginação. E as crianças que têm mais imaginação, elas são chamadas para ir para esse lugar. Só que as crianças, elas já começam a apresentar algumas feridas emocionais, Ah, olha aí. entendeu? E aí, antes que elas percam aquela luz que potencializa a imaginação, elas precisam olhar para isso e aprender a grande alquimia da vida, que é a coisa da empatia, que quando você tem empatia, você se coloca no lugar do outro, porque o mago, ele fala também desse número 2, que foi representada pela mão do Rodin, né? Que é Sim, a grande mão de Deus e Adão e Eva, ou o Yin e o Yang, né? O lado sim, os positivo. dois lados E da aí moeda. a protagonista, né? Todas as crianças vão trabalhar juntas e tem um adulto que não que é mágico, que é não sei o quê. E essas crianças elas vão trabalhar juntas para dissipar uma vingança de de uma situação que aconteceu dentro daquele reino, com os lobos e um rei. E aí, essa menina, ela foi dado a ela esse poder porque ela tem isso dentro dela. Ela tinha isso muito forte, mas ela tinha a sombra oposta também, Olha aí. porque ela não se colocava no lugar
Eu não posso falar muito, senão vai ficar muito extenso. Mas aonde Não, que eu quero tá chegar? completo. Aonde que eu quero chegar, que eu achei incrível. Aí o cara tá dando aula, esse professor tá dando aula para as crianças, ele fala de imaginação, ele dá uma aula, ele fala de poesias, então ele começa uma frase, a criança termina a outra, termina a frase, que não precisa ter sentido, só precisa rimar, porque a magia, ela também está na harmonia, né? Ou seja, quando você cria uma harmonia, não precisa fazer sentido totalmente, porque você pode imaginar. Então é a Sim. baleia que pode preparar uma fogueira, porque rimou, entendeu? Uma coisa assim. Aí você imagina a baleia preparando uma fogueira. Mas é o mais pelo então. Então, por exemplo, o mais é assim: eu gostaria de viajar, mas eu não tenho dinheiro. E aí Hum, você tira o mais e substitui por então. Eu gostaria de viajar, então. Aí você começa a pensar criativamente no que você pode fazer para isso acontecer. Entendeu? exato. São as sabotagens também, né? Quando você sabota o seu poder, né? Então, e fica naquela de, poxa, não, eu quero tanto fazer isso, mas, esse mais, ó, o mais já destruiu no seu cérebro, já destruiu a força da Sim. ação. E o mago, ele é a força da ação, ele é princípio ativo, ele é atividade, né? Ele é empreender, ele é o caminhar ele é o fazedor da inteligência, ele tem inteligência para isso, né? Então, se você joga, o então é necessário nessas horas, se você joga um mais, você destrói tudo aquilo que estava planejado, né? E então, assim, temos grandes magos. O mundo é o mundo hoje no seu modo, vou falar no seu modo positivo e inventivo. Quantas invenções nós temos? Como nós evoluímos, né? Quantos magos a gente não tem por aí? Muitos É magos, porque, na verdade, né? sonhadores nós temos muitos. Aí sonhadores se coloca mais no papel do louco, né? O louco, ele imagina o Exato. impossível, mas o mago, ele vai lá e fala, então, como? Vamos tecnicamente ver como fazer e Vamos ver vamos pegar como fazer, né? E, e é um a fazer. movimento de ação na vida, né? Ação, pura ação. E o que desestabiliza para as coisas não acontecerem são as inércias, né? A inércia, a sabotagem, a... e também a coisa no mago também que, assim, como ele também é tido nas leituras, na literatura como o falastrão, o embusteiro, por quê? Por causa do ilusionismo. Ele é o ilusionista, né? Também em seu lado sombra. Vou falar no lado sombra, ele é um ilusionista pro negativo, tá? Sim, Então, existem aquelas pessoas que, a- que, é, que querem as coisas mais fáceis e que querem, sabe aquela lei de Gerson? Dar um jeitinho em tudo? Como é que é? Ganhar vantagem. aqui alguém falou, Tem nisso, ilusionista. não poderia ser também Apesar, o de fantasia para os outros? Sim, é verdade, é sim, verdade. sim, Isso é porque o mago, depois que ele se apropria de determinadas dons que ele possui, então, por exemplo, se ele possui o dom da fala, ele vai lá como político, promete um monte de coisa, total. seduz, faz toda uma indumentária para você achar que ele é o cara. É isso aí. Ele cria aquilo tudo para vender uma ideia para você. Então, o marketing, ele é muito da aldeia do Mago. mago, né? Ele é Bebe da fonte. totalmente da aldeia. Eu, por exemplo, qual o nome da pediatra com amor, essa É a linda? Qual o nome dela? Flávia. Flávia Flávia. Souza. Eu, por exemplo, você olhando para mim, né? Você vai me ver assim, você vai falar assim, pô, quem é essa mulher aí com esse negócio e tal? Será que ela é uma maga? Será que Não. E sim, né? Então, eu estudei uma coisa,
porque, que se chama visagismo, mas com os arquétipos do Jung. Então, você, inconscientemente, você faz uma leitura da, da tua imagem e ela transmite alguma coisa, que pode ser colérica, melancólica, fleumática, sanguínea, que são personalidades que estão ligadas a alguns arquétipos, né? Então, mas isso é uma outra coisa, não vou me estender muito aqui. Mas só para você entender, quando um ator vai criar um personagem, vai criar um vilão, tem todo um estudo do que o vilão transmite. Então, você vai ter elementos pontudos, você vai ter as cores do vilão, você vai ter o formato mais, mais incisivo no rosto, ou seja, ele vai ter o rosto mais marcado, um olhar mais penetrante. Isso tudo são recursos até que você faz em maquiagem, corte de cabelo, em tudo, e aí você transforma aquela imagem, e aí você coloca a voz, você coloca um gestual. Tudo isso é um grande artefato mágico. Mágico. E aí, quando eu fiz esse curso, eu falei assim, caramba, nossa, esse cara é um gênio, né? Só que daí eu fui, o meu pai tinha muitos livros e eu descobri um livro de magia. Eu fiquei até com medo, falei, meu Deus do céu, deixa eu ver esse livro aqui. Só que foi ótimo, porque lá no livro de magia justamente aparece isso. Aparece isso como um dos elementos magísticos, você entender essa estrutura das formas, né? Porque se você for mergulhar na magia mesmo, os astros, a matemática, os movimentos das marés, as luas, tudo influencia. E as formas também, os símbolos, o significado, Sim, a, a própria palavra, né? Você tem palavras mágicas, até aquilo que você pensa cria a realidade, né? Até não, é o que cria a realidade. totalmente. Então, Pensamento é aquilo que força. você crê se torna uma grande automagia dentro de você, né? E você começa a externalizar isso. Então, na Com certeza. verdade, o mago, ele é um movimento do teu interno, né? Jorrando esse inconsciente, que vai estar sempre inconsciente, porque você é um buraco fundo. Quanto mais você abre, mais você descobre coisas. Vai descobrindo, vai saindo, né? Tem a caixa de Pandora ali, Caixa preta do saindo tudo. consciente. E aí, em cada fase da sua vida, você vai usar os seus recursos, né? Na maturidade, a gente usa muitos recursos, né? Eu tô aqui Com maquiada. certeza. Eu só não botei um filtro, mas eu poderia também ter botado, porque esse mundo da internet, ele tá assim, né? Ele tá criando essa Filtro. Você bota um magia, filtrinho. né, ilusória que as pessoas vão passando ali, mas ao mesmo tempo, quanta criatividade você pode buscar ali? Agora, se você não fizer um mergulho interno, essa criatividade pronta que nos apresentam, ela não é visceral, ela não vem de dentro de você, você vai perdendo até a sua potência, porque você não vai descobrindo mais aquilo que você é capaz de descobrir. Então, tem uma linha tênue e perigosa entre esse fluxo de informação e a gente realmente experienciar e ser capaz de criar alguma coisa, né? Exato. Porque as coisas são vendidas muito prontas, né? Então você não pensa. E a grande magia está em você pensar e ativar seu potencial criativo para Sim, buscar os seus objetivos, né? Então, as coisas muito prontas, elas não te desafiam intelectualmente, você deixa de descobrir, porque vem tudo muito pronto, né? E o mago, ele é esse desbravador, ele é o eterno estudioso, é aquela pessoa que vai estudar a vida toda alguma coisa ou sobre algo, que vai ser incansavelmente curioso, mas curioso no sentido de, poxa, ele é visionário, né? Poxa, eu vi uma oportunidade ali. Então, o mago, ele, quando está presente nas tiragens, geralmente são muito estimulantes para que a pessoa vá estudar, vá desbravar,
sinaliza que a pessoa vai vencer sobre um determinado projeto, que está aberto o campo para pesquisa, para buscar o conhecimento. Em dos inúmeros tipos de jogos que existem, e inúmeros questionamentos que são distintos vindo das pessoas, sim, ele também é um alerta. Não entra nesse negócio. Não faça negócio com essa pessoa. Olha, observa ali aquelas letras. Observa aquela pessoa. Seria o Observa o lado que você. intuitivo? O lado Sim, intuitivo? é a troca. Porque assim, o que acontece? Você está com uma pessoa, né, abrindo um determinado oráculo, junto com uma outra pessoa que vem com questionamento. Então, ela vem com aquilo que está na mente dela e eu com a minha mente, nós vamos trocar. Eu vou dando as devolutivas. São trocas intuitivas, que é o grande material, é um grande material de trabalho dos últimos tempos. São os oráculos que voltaram. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo o que é uma troca intuitiva desmistificada, que pode ser uma coisa séria, concreta, e de cura, sem extrapolar o que é a medicina, mas e de cura também. Porque, na verdade, a gente já viu que os campos magnéticos, né, que nós possuímos, porque existe um campo magnético em todas as coisas, né? Eles, Completamente. eles têm o poder de atrair as coisas, né, ou repelir. Então, Sim, quando a gente começa a perceber essa sutileza, a gente tem essa capacidade de leitura, que é a capacidade intuitiva, que a racionalidade não dá para a gente. E já não está dá. provado cientificamente que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida não é racional. CEOs, por mais que eles façam muitas, entendeu? Qualificações. Pesquisas e não sei o quê, nananá, na hora H, se a intuição for uma intuição assertiva, e aí você vai validando ela, porque você vai conhecendo essa sabedoria interna, ela é muito melhor do que você ir pelo racional. Porque a mente, ela sempre vai burlar, ela vai sempre criar uma história, ela vai mexer muito com, com, com coisas que você ainda não resolveu dentro de você. Por isso, o espelhamento, a gente, para Sim, descobrir as nossas sombras, a gente precisa entender esse espelhamento. Por que que eu sempre atraio determinadas situações para a minha vida? Por que que essas sim, coisas sempre acontecem comigo? Né? Onde que mora isso? Isso mora nessa parte de você que você não viu também, que ainda não está totalmente, visto, sabe? totalmente. E aí Por não que é que que eu aquilo não vai deixar de existir, mas ela não vai mais te incomodar, porque você virou um grande exato, observador disso, disse, entendeu? e E essa é a grande disse, não, magia do mago, né? Ele se torna conhecedor de si próprio. disse, Ele vai aumentando esse poder dentro dele, porque ele vai entrando com os recursos, né? E aí entra para aquela coisa dos elementais, né? Das sim, emoções, do fazer, do agir, do pensar, exato, né? exato. E tem a ver, né, com aquela, exatamente, quantas vezes a gente se depara com uma determinada pessoa e sente um desconforto? Eu sempre Sim. fiz muito isso. Pô, tem uma coisa que bate estranho com essa pessoa. Aí eu quero olhar primeiro para não julgar, né? Então eu falo, Isso. poxa, peraí, Débora, o que que você tem em você que essa pessoa tem? Porque se está te causando algum incômodo, talvez tenha alguma coisa aí dentro de você, dela, que está te refletindo. Então, isso Sim. é muito importante numa tomada de decisão, porque às vezes você quer limar o cara, né? Lá no trabalho, sejam, né? Ou amiguinha, qualquer coisa, mas você é igual. Ah, porque hoje em dia todo mundo é tóxico, né? Ai, fulana é tóxica. Será que não é você que também é tóxica, né? Que o pessoal fala E alecrim ele do está ali campo, te alecrim ajudando dourado. de repente, né? Porque é muito confortável você estar perto de pessoas que adoram você, que está tudo bem. Mas quando alguma coisa te incomoda, olha para isso. Agora também tem a coisa é uma linha muito tênue, porque também tem a coisa dos limites. Sim, Você sim, também não pode achar que é tudo totalmente. seu.
né? É Não, uma grande tem sabedoria você entender quais são os limites. Mas até quando você não dá limite, aí tem alguma coisa em você. Por que que você não dá limite? Você quer ser boazinha? Você quer sempre ser exato, aceita? Eu tinha esse problema. exato. Eu, A eu, grande maioria das pessoas. assim, às vezes eu realmente não me incomodava, mas às vezes que eu me incomodei, eu falava assim, ah, deixa. Aí daqui a pouco eu vi a pessoa quebrando a cara. Aí eu meio que, sabe, fazia assim, ah, não precisei fazer nada. Mas tem um momento que você tem que olhar para isso e falar assim, por que que você não precisou fazer nada? Por que que você não falou alguma coisa naquele momento, se te incomodou? Entendeu? E aí, quando eu entendi o porquê, aí eu meio que me libertei, entendeu? Sim, Então, eu me permito sentir raiva e pensar assim, caramba, isso aqui vai passar, porque realmente a pessoa foi mal educada ou a pessoa não, é sabe, dela. não Aquilo é não é meu. dela, enfim. Mas é muito legal quando você começa a ver que quando você entende, você também não atrai mais essas situações. Não, você deixa de atrair e automaticamente você também não se envolve. Você ajuda, mas não se envolve. Isso é muito interessante também. Um outro ponto que eu me lembrei muito foi uma vez quando eu estava fazendo um treinamento corporativo, e aí o coaching, na época, ele distribuía cartas comportamentais para as pessoas que estavam dentro desse treinamento, né? E no frigir dos ovos, cada um tinha uma característica de tomada de decisão, né? Então, um ia pelo racional, o outro era técnico, o outro era pela emoção, e as minhas tomadas de decisão vinham pelo intuitivo, tomadas de decisão pelo intuitivo, né? Você é quem Então, você é, né, criatura? Por isso que que você. será, né? E o mago tem isso também, porque ele não é impulsivo, né? Ele não tem emoção. Eu até sou uma pessoa mais emotiva, eu tenho um lado emotivo grande, mas assim, eu não gosto. Para mim, não é. Tá, me traga os fatos. Eu gosto muito assim. Quais são os fatos? Tá, tem este fato e tem este fato. Vamos olhar o que está por detrás de cada fato. Aí sim você consegue compor aquela colcha de retalho para você tomar uma decisão. Porque se prender só no fato, pode ser um tiro no pé muitas vezes. Então, eu nunca me arrependi quando eu tive que tomar as minhas decisões baseadas na minha intuição. Dava um trabalho enorme, porque as coisas ali estavam ali na minha cara, e eu falava, não, calma, calma, vai olhar o que é seu, o que que você não quer ver e o que pode estar por trás desses fatos aqui. E aí eu tomava a minha decisão. Então é É, bem cabeça, né? O mago é muito isso, a intuição, né? Tomada de decisão em cima da intuição na também. verdade, eu acho que a intuição, ela vem de uma experiência também, né? Porque o mago, ele Sim, intui antes mesmo dele julgar, porque é a mente que julga. Aí, novamente, a gente volta para a aquela mente que coisa, né? Você julga. quer controlar, a mente quer controlar, a mente quer a segurança. E é lógico que a gente tem que usar todos os recursos, mas a intuição é uma inteligência mais refinada, onde essas coisas todas já foram lidas. Mas uma Exato. coisa. Oi, Cris! Beijo, Tem uma amor. turma legal Uma outra. aqui, né? é, Gente, muito uma- legal. teve uma Nossos pessoa que escreveu uma amiguinhos. coisa tão legal aqui, que estava feliz de ver a gente. É, o Acho que foi Felício. Felício. Querido. Então, uma coisa também que eu acho interessante falar é sobre a coisa da egrégora, né? Porque quando você Sim. cria Que nos- uma forma, pensamento, você vai criando um poder ali. Isso também tem qual é a magia da egrégora? É todos acreditando numa coisa, né? Sim, E como isso pode ser muitas vezes até nocivo, né? sim. A Vivenciando o humanidade mesmo campo passou por energético, guerras, né? por uma série de coisas, morreu um monte de gente em Meca agora ali, umas 1.000 pessoas que foram fazer uma peregrinação morreram de insolação,
Olha aí. deu todo mundo indo ali numa ideia, numa coisa, as pessoas morreram. Então, a gente fala também muito dessa responsabilidade pelo que a gente cria, né? Quando a gente cria, Sim. e o poder que isso emana, né? Poder de influência. O E poder aí de vem influência. as influências nocivas, né, que É, também existem dentro de um universo de mago. Os poderes, ele tem poderes nocivos. São as estratégias de convencimento que às vezes só um se beneficia e os outros se ferram. Existem muitos exemplos assim, é. muitos. E o mais importante é a gente ter em mente que a gente tem que ter os pés na terra, né? Como ele A gente está, não se né? deixar levar por essas coisas, né? Porque a mente humana, ela vai criando tantos Só isso. conteúdos, são tantas coisas, a gente é influenciado por tantas coisas, né? Que se a gente não colocar os nossos pés no chão, né? A Com gente certeza. pode estar com a cabeça lá na imaginação, é bom, mas os pés têm que estar plantados no chão, né? Tem que estar aterrado. Tem que estar aterrado. O que mais você quer falar, minha amiga? Quanto tempo a gente já está aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui não aparece para mim, mas a gente deve estar quase terminando. É, então, assim, o grande barato do mago é esse, sabe? Ele tem uma capacidade infinita de criar, ele tem um infinito no alto da cabeça, ele tem a sabedoria, ele se construiu por dentro, ele foi para dentro de si para fazer esse contato com o universo, como está a mão dele, né? Para clamar o poder, para estar em contato com o poder dele e realizar. Ele é o princípio ativo que a gente tanto precisa para as nossas realizações, para os nossos projetos. E ele é aquele 171 de vez em quando que a gente tem que ficar atento, né? Esse aqui é o Que recado. olha, na verdade, o que acontece, como a gente está falando também do ego, que é o que te representa, o mago ele é um ilusionista, então ele tem que vestir uma imagem, né? Exato. E é uma defesa, e é necessária, porque esse personagem precisa estar atuando. Mas o fato Sim, que eu acho que o poderoso mago que existe dentro da gente é justamente essa representação que a gente tem que ter do divino dentro da gente, porque a gente é essa mente dentro de uma mente maior. E quando a gente se conecta com essa sabedoria, que é uma sabedoria cósmica elevada, mesmo, né? cósmica. Elevada, a gente entende que esses processos todos são uma forma da gente despertar o nosso interior, que na verdade é uma grande brincadeira, né? É uma grande experiência, que é a própria Uhum. vida, que é você celebrar a vida e usar os nossos recursos aqui, que são esses, né? Causa e Sim, efeito, tudo aqui, o que está em cima está abaixo, são os princípios herméticos, né? Então a gente munido de algum conhecimento suficiente para saber que dos elementos, o mais importante é o amor, né? É o que sim, tudo transforma. Que temos todos os elementos, mas o amor é que faz a diferença. A gente tendo os nossos pés no chão, né? E procurando os nossos recursos, tirar cada vez mais de dentro da gente essa possibilidade de olhar essa inteireza entre o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que são as nossas potências, né? A gente sim. Potente. consegue dar conta dessa vida, que não é nada moleza, entendeu? E a gente muitas vezes tem que criar falsas ilusões sobre nós mesmos, mas estamos espelhando aquilo que importa, né? Isso Aquilo que aí. somos capazes, estamos conscientes, porque muitas vezes o mago só fala para gente se una, né, ao todo, seja um com o todo, né? É o um e o um maior. É o um, o Um por primeiro e o todos maior. e todos por um. Todos por um.
É isso. Então, assim, para dar aquela. Acho que estamos já concluindo, né? Acho que não vou É, falar mais nada mais encantador do que não. Sejamos. Não sejamos espertos, só espertos. Sejamos despertos. Por isso que o nome, né? Sejamos despertos, por isso que o nome desse nosso movimento, Renata e eu, chama-se Acorda com a gente. Então, bora despertar. Tem mais viagem por aí. agora eu quero reverenciar a maga que existe em você, E eu idem reverencio a maga que existe em você. porque eu estou muito feliz de fazer essa caminhada com você. Eu tô Muito. adorando Eu também. Muito, estou me muito mesmo. sentindo em casa. É bom, né? Se deixar, a gente ficava o dia inteiro aqui, né, na É, live. puxa vida, pelo amor de Deus. Eu É bom. tô, eu tô aqui com a minha maga flutuante, mas com os Não, e quem pés quiser no vir com a chão, gente, porque exato, é tão importante a gente explorar a nossa criatividade, né? E eu vejo tanto poder nas pessoas, sabe? exatamente, Eu vejo poder nas exatamente. pessoas. Eu queria dizer, nossa, posso falar qual é o poder que eu vejo em você? Ah, Por quê? Porque eu também estou me vendo, e isso é tudo um espelho. espelho. Mas porque nós somos o um e o dois. O um não existe sem o dois. Como é que eu posso existir, Débora, se você não faz essas lives comigo? Entendeu? Agora a gente tem um grande desafio. A gente tem que gravar, botar bonitinho e colocar lá no YouTube que eu criei pra gente, chamado Acorda com a gente. Tá lá no YouTube. Então a gente vai começar a Ah, arrumar a casa. Cris, não tem problema, você assiste depois. Eu acho que Vai vale a ficar no pena. YouTube. No É. YouTube e no Insta. E o YouTube vai ter mais conteúdos daqui para frente. E esse movimento Acorda com a gente, ele não vai parar aí nessa jornada. A gente Diz quer muito ela, a mais. taróloga, que não vai parar. Eu não sei, eu nada sei. Só sei Eu que não neste pretendo, momento tá? estou aqui vestida de maga. Entendeu? Porque eu sou dessas, porque eu sou essa pessoa das fábulas também. Eu quero brincar, né? Não quero só seriedade nessa vida, um pouco de loucura vale a pena e responsabilidade. Mas eu acho que o mais importante, Débora, quando a gente fez o louco, a pergunta era: quem é você? Aí você sai Isso aí. viajando nessa vida, né, com seu zero, né, que 22, que também é está no zero. mago, que também está no mago, porque essa mandala da vida você vai Sim. percorrer e você vai descobrir como que os arquétipos, na verdade, eles só são elementos, os símbolos da nossa psique, do nosso inconsciente. Então, Do que é vivemos. um recurso que nós temos, né? Mas todos Isso. estamos no vazio, no grande e infinito nada, né? Exato. E O o tarô, ele símbolo, é o um símbolo espelho, né? do infinito é um símbolo matemático, né? Foi criado por um matemático, É isso aí. né? E vamos no ciclo do infinito, descobrindo cada vez mais que o tarô é um espelho da alma, tá? Vamos desvendando mais, o que eu puder auxiliá-los a cada vez mais conhecer e estar em contato com a ferramenta, podermos conversar mais aqui no projeto, vai ser um grande barato. Então, Né? A gente tem uns falar, planos aí, né, Renata, de fazer uns eventos, uns temos, encontros, mas temos mas tempo vamos aí deixar para acontecer. fluir. É É. isso aí, vamos deixar Então, fluir. agradeço. No Nós flow. estamos no nosso momento Walt Disney. Ah, mago! O Walt Disney, sim. Os grandes magos, vou recapitulando só para vocês guardarem aí para levarem de exemplo. Walt Disney, Joseph Pilates, Monteiro Lobato, foram grandes magos. Verdade. Se a gente Grande viajar nisso um beijo, pouquinho, né? amiga. Felícia, obrigada por você também estar aqui Um com a beijo, gente. Todo mundo que esteve Felício, aqui, valeu. Flávia, Esse Cris, horário é um horário muito doido, mas que atípico. bom que atípico, mas não tem problema. Quem Não, vai ficar tudo quiser vai gravado. ver. Então tá. Grande Gente, beijo. beijo, Rê. Beijo, gente. Beijo com perfume de rosas para você. Sente aí, imagina.
Pode pirlim, pim, pim do mago. Agora você que desliga aí e salva, hein? Isso. Salva essa coisa. Tchau, vou salvar Tchau, agora. gente. Aline, obrigada. Encerrar